Olá, seja bem-vindo ao Dominador de Filmes. A história começa com uma jovem chamada Liz que vai a um shopping bastante movimentado. Ao chegar, o caixa explica que precisa devolver uma ração de cachorro. O atendente, no entanto, diz que só pode se estiver estragado. Mas Liz não fica conformada e bate a lata no balcão, enquanto o homem com barba observa. Mais tarde, Liz volta ao seu carro e joga no chão umas folhas de papel, manchada de sangue. Enquanto isso, Aida observa do seu caminhão de reboque, com um olhar estranho. Então começa a tirar foto de Liz. Logo em seguida, Liz conecta um tubo ao escapamento do seu carro e liga o motor. Ela encosta a cabeça no banco e a fumaça começa a encher o veículo. Liz o desmaia. Aida corre até ela para salvá-la e puxá-la do carro e coloca na sua caminhonete. A casa de Aida é afastada da cidade. Liz está totalmente inconsciente. Bate a sua cabeça na porta e ele cuida dela, antes de levar a um quarto, onde deita na cama e amarra. E ele imagina que Liz é uma loira. Na manhã seguinte, Aida prepara ovos mexidos e leva para Liz. Quando ela acorda, vê-se presa na casa de um estranho, muito confusa, sem saber aonde está. Liz pede para ir embora e diz que seu pai está preocupado com ela, mas Aiden se irrita, insistindo que ela era sua esposa e admite que ficou muito tempo procurando ela. Liz, confusa e com medo, tenta explicar que não é a Ellen, mas sua resposta só deixa Aiden mais nervoso. Mas Liz acaba aceitando a história de Aiden e diz que perdeu a memória recentemente. Algum tempo depois, Aiden sai para trabalhar como motorista de caminhão. Liz aproveita o momento para respirar aliviada. Ela tenta usar o telefone da casa. Percebe que não funciona. Liz vai até a porta da frente, mas descobre que está trancada. Mas descobre a porta dos fundos. Mas dois Rottweilers não deixam que aqui saia. São muito valentes, latindo agressivamente. Isso assusta a Liz, que fica dentro de casa. A cena então corta para um flashback de um dia atrás, onde Liz morava com sua irmã, chamada Jack, e seu cunhado Dan. As irmãs não pareciam se dar bem e estão constantemente uma gritando com a outra. Liz rouba o colar da sua irmã para vendê-lo. Mais tarde, Liz sai para uma entrevista de emprego. Liz o atropela acidentalmente ao ligar o seu carro. Liz se sente muito culpada e leva ao veterinário. No entanto, o médico informa que o cão precisa de cirurgia imediatamente, que custa $700. Liz vai a uma casa de penhores para vender o colar de sua irmã. O penhorista oferece $450. Mas Liz insiste que precisa de mais, mas oferece dar mais dinheiro para ela se ela dormir com ele. Ele sai por um segundo e Liz rouba o relógio. Após o seu retorno, Liz vende o mesmo relógio que roubou e consegue os $700 completo. Infelizmente, quando ela retorna ao veterinário, o cachorro não está mais em vida. Ao retornar para casa, Jack fica furiosa com seu colar desaparecido. Ela acusa Liz de roubá-lo. E Liz sai para o seu quarto e Jack vasculha a sua bolsa e descobre uma quantia de dinheiro e esfurece e ataca sua irmã no banheiro. Ela exige de onde veio esse dinheiro. E Liz admite a verdade sobre o colar e o cachorro. Ao ver isso, Jack fica mais furiosa. Era o único cachorro do seu irmão falecido. Depois de muitos gritos e muita discussão, Jack exige que a sua irmã saia do apartamento imediatamente e nunca mais volte. Na cena seguinte, Liz fica frustrada, vai até o telhado, onde ela se lembra da visão de Mickey andando no corrimão e caindo para a morte. Acontece que ele era um menino autista. Liz deveria ser babá dele daquele dia. Momento depois, o seu cunhado pede ela para ir embora e que diz que precisa encontrar seu próprio destino. Liz tinha um caso com seu cunhado, mas o seu cunhado se recusa e sai para sua irmã. Voltando ao presente, Aiden chega em casa do trabalho e Liz oferece um frango mal passado. Depois, Aiden vai ao seu carro e traz um buquê para Liz. Ele o entrega e agradece por ela ter voltado para casa. Depois, os dois juntos vão para a cama.
Aiden tenta fazer amor, forçando a Liz a fazer amor com ele. Começa a forçá-la, mas Lisa diz que ele está machucando o bebê. Ela então anuncia que recentemente engravidou do filho dele. Ao ouvir isso, Aiden fica muito feliz e começa a tocar na sua barriga para sentir. Mas a pensar dessa alegria, ele pega a mão dela e pede que ela o agrade. Ela também cria vários planos de fuga, mas nenhum deles é bem sucedido. Até coloca uma coleira no seu pescoço. Um dia depois, Aiden saiu para trabalhar. Ele sobe na chaminé para pedir ajuda. Ela então retorna para dentro da casa e descobre algumas imagens de vídeos de Ellen. No vídeo, ela é vista andando de cavalo e Aiden o insulta. No dia seguinte, Liz diz que o ama e quer viver a vida com um homem assim. Semanas e semanas foi passando e Liz continua presa dentro de casa. Aiden se amarrou a sua mão e se recusa a usar o banheiro. Em vez disso, ele traz uma bacia para Liz urinar. Um dia, a Liz desesperada tenta cortar a corda. Tenta cortar com uma faca e se machuca, e Aiden vai até ela. Liz diz que está perdendo o bebê e sugere que leve ao hospital. No entanto, Aiden se recusa a deixar isso acontecer. Ele decide trazer um médico. Mais tarde, ele vai ver seu médico de família, Auden, e implora que ele o salva. O médico fica confuso. No entanto, Aiden continua a assistir e ele concorda e vai com ele. No caminho, o doutor pergunta a Aiden se ele está tomando seus remédios. Mas o médico fica espantado, vê uma mulher desconhecida na casa do Allen. Ele rapidamente avalia a situação e fala para Aiden ferver uma água na cozinha. Ele então fala com Liz sozinha, descobre que ela está sendo mantida refém. Mas logo Aiden aparece com a água. O médico diz que a sua esposa tem bloqueio, precisa levar para o hospital. Poucos minutos depois, o doutor tenta aplicar um sedativo no Aiden. Os dois se envolvem em uma briga. Mas o velho médico sofreu um ataque cardíaco e não resistiu. Liz fica horrorizada, mas Aiden arrasta o corpo para fora e o deixa no quintal e começa a sua limpeza, alegando que pode remover o bloqueio sozinho. Mas Liz se recusa e leva a luta entre eles dois e consegue dominá-lo e sufocá-lo. Liz sai correndo com a faca na mão. Os dois cães saem para atacá-la e ela consegue matar um. E o outro cão fica assustado e sai dali. Liz então decide deixar esse lugar para sempre. No entanto, Liz descontrola e bate na garagem, fazendo que ele fique preso e saia dali. Liz chora angustiada muito. De manhã ela vai checar a Aiden para ver como é que ele está. Aiden está muito bravo, muito mesmo, e pede para ela libertá-lo dali. Mas Liz se recusa. Decide deixar ele ali. No dia seguinte, Liz começa a alimentá-lo, cuidar dele. Liz começa a dar remédio para ele, para manter sob controle. Durante esse tempo, ela fez amizade com o cachorro. Liz começa a aproveitar a nova vida e percebe que a vida não é tão ruim assim. Uma manhã, Aiden acorda e pergunta a Liz onde está sua esposa Ellen. Liz percebe que Aiden mudou de comportamento, que ele não é o mesmo homem, que ele é um homem raivoso. Liz conta tudo para ele e ele pede a desculpa e disse que a sua esposa a foi embora e começa a cuidar dele. Tira sua barba, cuida bem dele. Dali os dois começam a se dar bem. Aiden pergunta pelo seu outro cachorro e Liz diz que ele o matou. No dia seguinte, eles ficam muito próximos. E Liz vai se apaixonando cada vez mais. Liz continua dando seus remédios, cuidando bem dele, curtindo a vibe com Aiden. Mas ela esquece do passado. Ela dá o remédio para ele dormir profundamente, para não acordá-lo durante a noite. E foi para o quintal enterrar o corpo do médico, que está ali há vários dias. No entanto, enquanto Liz faz isso, um carro para na frente. Então ela percebe uma mulher saindo do carro, Ellen,
e se aproxima para dizer olá. Ellen fica surpresa com a mulher dentro da sua casa, mas ela apresenta como amiga do seu marido. Depois disso, Ellen entra na casa e vê seu marido amarrado e acusa ela de ter colocado seu marido a refém. Mas Liz culpa Ellie por ter deixado para trás. Ela revela que Aiden enlouqueceu, até matou o médico da família. Ao ouvir isso, Ellie tenta chamar a polícia, mas Liz imediatamente nocauteia e enterra do lado do corpo do médico. Depois disso, ela fecha e coloca o corpo do cachorro em cima. No entanto, outro dia, Aiden acorda e diz que viu a Ellen, e ela diz que era coisa da sua cabeça, e dá-lhe seu comprimido. Aiden viu o carro da sua esposa, mas Liz diz que ele está ali desde quando ela chegou. Liz pede para ele tirar o carro, consumir o carro dali. Ele sai num caminhão de reboque, sai dali para outro lugar. Com o tempo, eles param num posto de policial, e o policial pergunta a eles. Pergunta pelo Dr. Alder, que está desaparecido há meses. Aiden explica que não veja o doutor há muito tempo. Ellie confirma com ele. Quando o policial pergunta sobre a sua identidade, ela apresenta como esposa do Aiden. E Aiden e Ellie sim foi reformando a casa para morar junto. E todos felizes. A Liz engravida logo, mas quando aparecem os policiais, eles explicam que estão investigando o desaparecimento de Ellen e pedem para olhar a casa, e Liz permite a olhar. Eles encontram uma terra mexida, mas não era um cachorro morto. Mas no final deu tudo certo e Liz deu à luz um menino. Aiden fica surpreso com o cabelo do bebê nascer todo loiro, mas sem saber que o bebê na verdade é filho do seu cunhado. Bom, gente, essa é a história de um filme que Aiden e Ellie viveram felizes para sempre, né? Até mais!